Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações diárias, pois tem vídeo diário. E deixa o like, compartilha também os vídeos, não custa nada. Eu vou falar aqui acerca de uma decisão que saiu agora no dia 9/3. A decisão é do STJ. Está lá no recurso especial 1969-814. Ela fala, em resumo, uma penhora de bens da esposa do devedor e o STJ anulou. Então vamos aí aos fatos. O relator é o ministro Noronha. Aí está o nome do recorrente, os advogados, o recorrido, né? Civil, processo civil, ação de cobrança, cumprimento de sentença, constrição de valores depositados em conta corrente de titularidade exclusiva da esposa meeira, dívida contraída pelo marido na condição de sócio de pessoa jurídica, inadmissibilidade da penhora, necessidade de observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Aplicação do princípio da vedação à decisão surpresa. 1. Os ativos financeiros existentes em conta corrente de titularidade exclusiva do cônjuge meeiro que não participou da formação do título judicial não respondem automaticamente pelo pagamento da dívida. 2. A busca pela efetividade da jurisdição não pode dar-se sem rigorosa observância das garantias que asseguram o devido processo legal, com foco no contraditório e na ampla defesa, sob pena de transformação do Instituto em panaceia generalizada, à custa dos mais caros e legítimos interesses da parte eventualmente atingida. O magistrado está impedido de decidir com base em fundamentos a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que trate de matéria de ordem pública. Princípio da vedação à decisão surpresa. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro que nem sequer participou do processo de conhecimento o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro, na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar o patrimônio. Essa daqui está previsto lá no RESP 1869-720. É da terceira turma. Recurso especial provido. Pessoal, vamos dar uma lida aqui no voto. Aqui a gente vai poder concluir aí a ementa. Constitui ônus do cônjuge provar que as dívidas contraídas pelo outro não revertem em benefício da família. Em caso de aval, é de presumir-se o prejuízo, sendo o cônjuge executado, entretanto, sócio da empresa avalizada, não prevalece a presunção, fazendo-se necessária aquela prova. Compete à mulher do avalista executado provar que a dívida não foi contraída em benefício da família, para efeito da exclusão da meação da penhora, quando o aval tenha sido dado em favor da sociedade por cotas junto à qual o varão executado era sócio. Processo civil, execução, meação da esposa. Entendimento predominante. Ônus da prova, recurso conhecido pelo dissídio, mas desprovido. Voto divergente na tese. Na exégese da legislação que rege a exclusão da meação da mulher casada no bem penhorado, em execução movida contra o seu marido, prevalece o entendimento segundo o qual a esposa não responde pela dívida, contraída apenas pelo marido,
se provar que a mesma não veio em benefício do casal. Demonstrada a inexistência de vantagem, assegura-se o benefício legal. Em se tratando, no entanto, de aval do marido, presume-se o prejuízo da mulher, salvo se o marido for sócio da empresa avalizada. Nada obstante a citada concepção jurisprudencial, após a detida cuidadosa análise do caso concreto, não vejo como deixar de aderir às razões que orientam o entendimento da terceira turma do STJ, de modo a relativizar a aplicação do venerável comando decisório, com o fato que a celeridade e razoável duração do processo, elementos que, integrados no princípio da efetividade da tutela jurisdicional, influenciaram a construção do paradigma jurisprudencial. São fatores de inegável relevo no combate ao aflitivo problema de morosidade processual, razão pela qual devem ser prestigiados pelos aplicadores do direito e, em particular, pelo STJ, responsável pela interpretação e uniformização da lei federal. Contudo, igualmente correto que a aplicação dos mencionados princípios não pode dar-se de forma automática sem a rigorosa observância das garantias que asseguram o devido processo legal, com foco no contraditório e na ampla defesa. Sobre o tema, vem a lume os seguintes apontamentos doutrinários. Processo efetivo é aquele que, observado o equilíbrio entre os valores, segurança e celeridade, proporciona às partes o resultado desejado pelo direito material. Pretende-se aprimorar o instrumento estatal destinado a fornecer a tutela jurisdicional. Mas constitui perigosa ilusão pensar que simplesmente conferir-lhe celeridade é suficiente para alcançar a tão almejada efetividade. Não se nega a necessidade de reduzir a demora, mas não se pode fazê-la em detrimento do mínimo de segurança. Valor também essencial ao processo justo. Em princípio, não há efetividade sem contraditório e ampla defesa. A celeridade é apenas mais uma das garantias que compõem a ideia do devido processo legal, não a única. A morosidade excessiva não pode servir de desculpa para o sacrifício de valores também fundamentais, pois ligado à segurança do processo. A parte não pode ser surpreendida por decisões fundadas em fatos e circunstâncias a respeito das quais não tenham previamente tomado conhecimento. Vale dizer, fatos que não esclareçam o porquê da decisão. Com base nessas ponderações e na linha do novo precedente da terceira turma, não vejo como deixar de reconhecer a exorbitância da decisão que, com amparo na comunicabilidade prevista no artigo 1667 do Código Civil, acolhe, sem maiores cuidados, a anterior concepção jurisprudencial, de modo a conhecer como legítima a penhora abrupta de valores depositados em conta corrente de titularidade do cônjuge, que não integrou a ação originária, sobretudo quando se sabe que, no contexto legal em vigor, até mesmo a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, em caso de fraude ou de abuso de sócio na administração do empreendimento, é medida sujeita à prévia instauração de incidente processual específico, nos termos do artigo 133 do Código de Processo Civil, em que são assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa. Ademais, cumpre atentar para a necessidade de observância do princípio da vedação à decisão surpresa, inciso do artigo 10º do CPC de 2015, segundo o qual o magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para tornar sem efeito a penhora autorizada nos autos. Então, gente, essa é a decisão. Eu espero que seja útil aí para quem for usar.